Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diretos irmãos, estamos estudando o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 19. Hoje eu vou dividir esse capítulo em duas partes. Estarei comentando até o versículo 10 e amanhã eu voltarei para comentar os demais versículos. O apóstolo João diz: depois destas coisas, ouvi do céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Muito bem, amados, eu estarei comentando este versículo e depois voltaremos a comentar um após o outro. Eu, antes de entrar no comentário, gostaria de dizer aos irmãos que já estamos praticamente findando o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 19. Logo mais estaremos encerrando todo o livro de Apocalipse. Quem acompanhou os comentários do presbítero Gregório provavelmente deve ter compreendido os mistérios escritos dentro do Apocalipse. Eu usei uma linguagem simples, sem usar termos escatológicos ou termos teológicos, para que os irmãos não sentissem confusão ao interpretar o livro de Apocalipse. O capítulo 19, ele fala sobre uma festa, sobre uma celebração, momento de alegria, momento de ternura, de felicidade. Não devemos esquecer que o Apocalipse foi escrito no ano 96 depois de Cristo. Já estamos em 2023. Muitos acontecimentos já ocorreram, muitas coisas passaram. Muitos anos já foram após a escritura do livro de Apocalipse. Então o capítulo 19 traz-nos louvor depois destas coisas. Depois de que coisas? Depois de todo o acontecimento que ocorreu no capítulo 18. Então é uma continuação daquilo que ocorreu no capítulo 18. Então, nós vemos agora que no livro de Apocalipse existe um momento de louvor do capítulo 19, um momento de festa. Nós vamos entrar em um sentido mais amplo. João diz: ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Ele não ouviu simplesmente um barulho, mas ele ouviu uma grande som, uma grande voz, uma unidade. Pessoas cantando em um sobrado. Imagina uma multidão dentro de um campo, num estádio de futebol, gritando e aplaudindo o seu time. Agora, redobre isso com uma multidão de muitas vidas. E essa multidão proclama, o seu louvor é proclamado que é justamente o contrário do que ocorre aqui na terra. A terra mantém-se em silêncio. A terra chora devido ao acontecimento que ocorreu no capítulo 18. Mas a multidão que canta nos céus dizia: Aleluia! Salvação e honra e glória
e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então aqui o cântico, esse cântico que não começa atribuindo a salvação a Deus, mas dizendo que Ele é a própria salvação. A salvação é Deus. Então o eco declara em brado bem alto, aleluia. Esse é o louvor dos vencedores. Aleluia significa amém. Aleluia significa assim seja. Aleluia, quando você diz aleluia, você está dizendo amém. Então, está encerrado o período da graça. Os salvos estão na glória cantando, dando brado de vitória, porque a salvação pertence a Deus. O versículo 2 diz, porque seus juízos são verdadeiros e justos, pois ele julgou a grande prostituta, que havia corrompido toda a terra com sua prostituição. Então o motivo de louvor é esse, de que os juízos de Deus são verdadeiros, são justos. Nem o homem, nem seres espirituais em toda a honestidade podem criticar a Deus com respeito ao que Ele tem feito sobre o sistema deste mundo. O mundo se corrompeu. O mundo se caracterizou em uma grande prostituta, ou seja, uma corrupção espiritual, um adultério espiritual, uma contaminação espiritual. E o mundo foi julgado. Agora a Igreja de Cristo canta, juntamente com os anjos, louvam, glorifica, exalta. Não há crítica nenhuma, somente festa. Pois ele julgou o mundo, o sistema deste mundo. Ele julgou a grande prostituta, o sistema religioso corrompido, que levou o homem a se corromper, a se contaminar, se tornou em um adultério espiritual, uma corrupção espiritual, tornou-se em uma prostituição espiritual. Então agora o louvor corresponde que todo caminho falso da salvação, independente daquilo que possa ser, não importa quão famoso apareça por fora, mas por ser um caminho de engano, ele foi julgado. Então, por isso há um louvor no céu. Refere-se como que todas aquelas religiões que se corromperam, que modificaram a palavra, que deram aquele jeitinho para ter uma vida fora da palavra, se tornaram em uma grande prostituta, uma grande corrupção espiritual. E agora foi julgado. Por isso, motivo de festa, porque as falsas religiões haviam corrompido a terra, tornando em uma prostituição espiritual. Então refere-se a todas as religiões do mundo. E agora está sendo julgado para sempre. Também se refere ao fato de que secou o momento de pregar. Secou o momento de proclamar a palavra. Não há mais pregador. Não há o que pregar. Jesus Cristo levou a sua igreja. Ele agora não é mais o Cristo crucificado, é o Rei dos Reis. Como resposta ao dilema do homem, então de alguma maneira ele está agora na glória, junto com a sua igreja. Não há mais pregação de salvação, porque o projeto de Deus chegou ao fim. Cumpriu-se a promessa de Deus. A grande prostituição espiritual acabou, a corrupção acabou. Deus vingou das mãos dos falsos religiosos o sangue de seus servos. Quase toda
A perseguição contra o verdadeiro santo de Deus neste mundo sempre veio através de religião, através de falsa religião, ou de falso religioso, ou de falsos pregadores. Começou com Caim, lá no livro de Gênesis. Caim, ele prestou uma adoração a Deus, ele prestou um culto de adoração a Deus. Abel também prestou um culto de adoração a Deus. Deus se agradou da oferenda de Abel. Mas, por a oferenda de Caim não ter sido uma oferenda de coração, Deus despreza a oferenda de Caim, e Caim se revolta e mata a Abel. E assim, todas as grandes perseguições religiosas ocorrem por alguém que diz ser religioso. Então, no versículo 3 diz, e outra vez disseram, aleluia! Sua fumaça subiu para todo sempre. Então, outra vez, a igreja nos céus diz aleluia! E aí, há uma fumaça subindo para todo sempre, em louvor ao Senhor. Devido à destruição da cidade literal da Babilônia, agora a igreja proclama, é o fim, aleluia. No versículo 1 foi proclamado a respeito da destruição do ministério da Babilônia, ou seja, das falsas religiões. Agora, no versículo 3, ele fala sobre a destruição devido ao ministério, às falsas religiões. Proclama o fato de que o juízo de Deus é eterno, de que o juízo de Deus vai acontecer. O versículo 4 diz, e os 24 anciões e as quatro criaturas postraram-se em terra e adoraram a Deus que estava sentado sobre o trono, dizendo, amém, aleluia. Então, amados, aqui quando diz, e os 24 anciões e as 4 criaturas, refere-se aos seres viventes que estão cheios de olhos por dentro e por fora, que têm 6 asas. Eles postram-se em terra e adoram ao Eterno. Muito bem. Aqui existe algo que me leva a um momento de curiosidade. Se a festa, se todo esse louvor é proclamado nos céus, por que esses 24 anciões e os 4 seres viventes postram-se em terra? Existe terra nos céus? Existe solo no céu? Não sei, amados, mas não duvido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, eles postraram-se em terra e adoraram a Deus que estava sentado sobre o trono. Os 24 anciões representam a todos os remidos de toda a idade, mas são os 24 homens. Os 4 seres viventes representam a criação de Deus, como aquela criação já pode servir seu pleno propósito, como foi a intenção desde o princípio. Este aleluia, quando ele se postra dizendo amém, aleluia, este aleluia assinala o fim de todo o mal e o princípio de toda a justiça divina. É o princípio para os salvos viverem eternamente. O versículo 5 diz, e saiu uma grande voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Louvai-vos ao Senhor. O silêncio
quanto à identidade, saiu uma voz do trono, mas nós não sabemos de quem é esta voz. Acredito ser de um anjo que está ao lado do trono, porque ele dizia: louvai a Deus. Deus não exige, ele não obriga ninguém a louvar. Então, algo me leva a não comentar a identidade de quem deu, de quem partiu esta ordem, mas estava saindo do trono. Ele dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos. Todo verdadeiro crente louvará o Senhor. Todo verdadeiro crente proclamará que Deus é eterno, que Ele é verdadeiro e isso continuará para sempre. O versículo 6 diz: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, é como ruídos de muitas águas, é como a voz de um grande trovão, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Vamos tentar descobrir, tentar entender. Então, ouvi como a voz de uma grande multidão. De quem é essa voz? Esta grande multidão corresponde a todos os crentes que viveram desde Abel até o último que for salvo do período da grande tribulação, até o último que entrará nos céus. É o louvor que se expressa e não simplesmente os pensamentos de um coração silencioso. Muitas vezes nós, ao entrarmos em adoração a Deus, nos permanecemos silenciosos. Oramos em pensamento, chamado a oração em espírito, uma oração silenciosa. Mas agora não. Ali diante do trono, o louvor se expressa em palavras, não em pensamento, mas sai de um coração fervoroso, de um coração cheio da graça divina. Esse louvor que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esse aleluia pertence ao Senhor, que reina como rei e terá que ser louvado para sempre. Satanás nunca reinará. Ele pode ter seu reino terrestre agora, neste mundo secular. Mas o Senhor Deus onipotente, Ele reina. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele pertence toda a glória, todo o louvor. O versículo 7 diz: regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Todos os redimidos estão a ponto de unir-se em santo matrimônio ao Cordeiro, que o salvou de todo o mal existente no mundo. Deus fez o possível para que a humanidade fosse redimida, para que a humanidade fosse salva. E assim fez pelo sacrifício de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o unigênito do Pai. E agora está prestes a haver esta união, porque vindos são as bodas do Cordeiro, e sua esposa se aprontou. A igreja que se preparou por milênio, a igreja que se preparou durante todo o período, agora chegou o momento de festejar. Apresenta-se a cena que acontecerá nos céus imediatamente antes da segunda vinda. A esposa, os redimidos por todos os tempos, estão prontos ao seu enlace matrimonial, a unir-se ao Espírito Eterno, a unir-se ao Glorioso, a receber de Deus
o seu galardão. O versículo 8 diz: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque é o linho fino é a justiça dos santos. A igreja, agora gloriosa, sendo vestido simbolicamente da justiça. O linho fino simboliza a justiça, que foi proporcionado pelo Cristo que fez aquilo que ele fez na cruz. Agora, a veste da igreja de Cristo como noiva, como amada de Cristo, recebendo a justiça divina. O versículo 9 disse-me: Escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele me disse: Olha, não faça tal. Sou teu conservo, contigo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vamos comentar o versículo 9 e 10 de uma só vez. Então disse-me: Escreva, bem-aventurados que são chamados à ceia. Haverá um momento que o homem estará diante de uma mesa preparada por Deus nos céus. Aquilo que João diz, aquilo que ele emprega esta palavra, o Cordeiro, que significa que tudo que foi feito possível devido ao que fez na cruz. Refere-se novamente ao fato de que tudo isto é feito possível pelo Jesus que na sua obra terminada. Então aqui, diante de cada um de nós, parece haver um quadro, parece tanto que Jesus está numa forma gloriosa que João pensou que era o momento de adorar. Ele olha para o anjo, ele vê o anjo todo glorioso achando que era o próprio Cristo. Ele se postra. Lancei-me aos seus pés para adorar. João pensou que era o momento de adoração. Que era o próprio Jesus que falava com ele, mas era um anjo. De certo modo indica que o anjo se parecia tanto com Jesus, parecia tanto com o próprio Cristo. A Bíblia diz que todos nós receberemos corpo glorioso, e assim como Cristo é, nós também seremos. Então João se confunde aqui e postra-se em adoração. Mas o anjo diz para ele: não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Eu sou teu conservo contigo e com teu irmão. Estou aqui para te servir, disse ele. Que tem o testemunho de Jesus. Indica o fato de que o mistério do Espírito Santo deve declarar o Cristo como sendo o único alvo da nossa adoração. Diz-nos nestas 3 palavras que adora a Deus, diz ele. Nessas 3 palavras diz que devemos adorar a Deus, não aos anjos. Existem algumas igrejas que têm culto aos anjos, culto à Virgem Maria, culto aos santos, culto aos deuses, mas a nossa adoração deve ser voltada a Cristo, o eterno crucificado Messias. O anjo diz: adora a Deus. Então,
A palavra que não devemos adorar aos anjos, aos santos ou à Virgem. Porque o único que tem o testemunho de Jesus é o próprio Cristo. Ele é o Espírito Santo é o Espírito da profecia. Esse testemunho sobre a obra expiatória quer dizer que aquilo que ele fez na cruz, toda a profecia do Antigo Testamento assinala de algum modo a Cristo, a sua cruz, o seu sacrifício, o seu sofrimento, aquilo que ele fez na cruz. Além disso, toda a proclamação pronunciada na atualidade deve de algum modo apontar para Cristo, o Eterno, aquele que foi crucificado, que morreu, ressuscitou, se tornou o nosso advogado nos céus, mas que um dia julgará as nações. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, prestar conta dos nossos atos. E esse momento está chegando. Capítulo 19 traz-nos a ilustração de que isso vai acontecer, que a noiva do Cordeiro estará se unindo a um enlace matrimonial, ou seja, recebendo a união de espírito para ser eterno, para viver a eternidade com Cristo. Que Deus vos abençoe. Que o Eterno ilumine as vossas mentes e vos conceda a paz. Grande abraço. Tchau, tchau.